Oi! Hoje é a resenha do conto Hells Angels, de Marcia Denser. Diana é uma mulher que está fazendo neste dia 30 anos e ela está no seu carro se dirigindo para o analista. E quando ela para num semáforo, emparelha ali com seu carro um motoqueiro. E ela, que naquele momento estava divagando sobre a sua vida, sobre a sua idade, já que era um dia de aniversário, de repente, quando ela olha para o lado, ela percebe que o tal motoqueiro está olhando para as pernas dela, porque ela havia levantado a saia para se refrescar um pouco e tinha se esquecido desse detalhe. Mas ela percebeu que ele deu uma boa olhada para as pernas. Mas quis o destino que, depois que o sinal abriu e eles se separaram, eles voltaram a se encontrar num estacionamento. E rolou um papinho meia boca e acabaram trocando telefones. E digamos que ela estava interessada por ele, porque ele era um jovem, com seus belos 19 anos. E uma mulher de 30 com um garoto de 19, trocaram o telefone. O que aconteceu? Bom, eu não vou falar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Hells Angels foi publicado por Marcia Denser em 1985 e a gente acabou de ver aqui no nosso projeto de 100 melhores contos brasileiros do século um outro conto desta autora, que foi O Vampiro da Alameda Casa Branca. E só para comentar já um detalhe bem curioso, se lá nós tínhamos o vampiro, afinal de contas o título já menciona ele, quer dizer, não existe um vampiro de fato, né? Mas aqui, nesse conto, não é que a Denser faz uma referência também ao vampirismo? Porque quando ela olha para a Diana, que eu me refiro, né? Olha para o motoqueiro, que se chama Rob, não é que ela diz, a narradora, que do seu canino está pingando sangue? Eu acho que a autora nacional gosta dessas referências vampirescas, principalmente em se tratando de histórias que a mulher é uma protagonista, ou principalmente quando ela não é de fato uma vítima de vampiro, mas ela que seduz, conquista, que é a função de vampiro. Agora, uma coisa é inevitável aqui, fazer a comparação entre os dois contos. Estão tão recentes e com certeza foi de propósito que o organizador aqui dessa antologia deixou eles tão perto um do outro. Porque assim, nos outros casos onde outros autores tiveram vários contos aqui presentes, eles estavam bem distanciados. Mas não, dessa vez eles estão bem juntinhos. Isso faz a gente lembrar que as protagonistas, elas são um pouco parecidas, claro, são mulheres. Embora aquela outra do primeiro conto era mais jovem, essa daqui tem mais idade, com seus 30 aninhos. Mas digamos que as reflexões delas são bem parecidas. Continuamos com um fluxo de consciência, embora de personagem bem diferente, né? Naquele conto anterior, a personagem era insuportável, era uma chata de galocha que ficava julgando todo mundo. Essa daqui não. A Diana é uma personagem muito mais agradável, a gente consegue se identificar um pouco mais com ela e com o seu devagar sobre a idade que ela já possui, quando ela começa a comparar com o Rob nos seus 19 aninhos. E basicamente todo o texto é sobre isto, este contexto muito mais interessante do que o outro. Isso já é um grande ponto positivo para esse conto de agora. Minha avaliação do conto, logo que eu comecei a ler, foi inevitável já prever o que pudesse vir em termos narrativos, e foi exatamente o que aconteceu. O narrador é completamente igual, ou quase isso. Há uma pequena diferença. Por exemplo, na hora de colocar os diálogos, eles são todos emendados, eles não são separados por parágrafos e travessões, está tudo socado um no outro. É uma solução bem interessante que deixa até a narrativa mais rápida, dando a entender até que os diálogos fossem como algo banal,
Eles estão conversando apenas por conversar. O que interessa de fato é eles terem um encontro um tanto quanto mais íntimo. Que, aliás, isso é muito bem destacado no texto. A autora valoriza muito o encontro dos dois, inclusive muito bem descrito. Até esbarra um pouquinho naquela coisa de literatura erótica e coisa e tal. Mas também não vai incomodar nenhum puritano, eu acho. Mas o mais interessante é que mesmo na hora que está descrevendo o ato, também está tendo esta comparação entre as idades, o que é muito importante aqui para esse texto. Digamos que a autora não perde a viagem, não fica também enrolando, praticamente como a personagem da Diana, que ela só quer ter uma experiência diferente naquele belo dia de aniversário. Na verdade depois, né? Porque eles se encontram no dia que ela faz 30 anos. Digamos que vale como presente. Aliás, tem até um detalhe também na história que entra um presente, um pacotinho de presente, e uma coisa tem a ver com a outra. Na verdade, no fundo, a relação que eles mantêm um com o outro não deixa de ser um presente para ela, para os seus belos 30 anos. De qualquer forma, é um texto muito melhor do que o outro. Talvez seja porque o personagem é mais interessante, ou talvez seja porque ele não fica julgando todo mundo o tempo todo. Na verdade, esse personagem aqui, a Diana, fica se julgando, o que é muito mais interessante. Uma pequena comparação de si com o rapaz jovem. Com certeza é por isso que eu me identifiquei mais com esse texto do que com o outro, embora o outro eu tenha bem avaliado. E nesse aqui, sim, também eu gostei, e para ele, Hells Angels, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso, mais uma resenha rápida, mas é assim mesmo, a gente não pode dar muitos detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda quer ler o conto. E falando neles, deixo aqui mais dicas de projetos de contos. E até mais, até amanhã.